a prioridade agora é reforçar o setor ofensivo. O clube busca aí um camisa 10, como a gente já tinha trazido aqui, para revezar com a Arrascaeta, o Globo Esporte confirmando a nossa informação. E a gente também já havia antecipado 2 nomes para a função. Agora o Portal GE confirma a informação e acrescenta mais 2. Ao todo são 4 nomes na mesa que o Flamengo tem na posição. Agora eram 2, agora o Flamengo tem 4 nomes na mesa para contratar para a camisa 10. Um atacante de lado também é procurado pelo Flamengo. O elenco conta hoje com 5 pontas e o Flamengo quer mais um. O entendimento é de buscar atacantes com qualidade no drible e que rendam no espaço curto. Então o Flamengo vai buscar ponta de novo. Pô, mas já tem Cebolinha, Michael, Bruno Henrique, Luiz Araújo, Plata. O Flamengo tem um monte de jogador que joga pelo lado. Tem um monte de jogador que joga pelo lado, mas eles querem mais. Tá? O scouting do Flamengo tem mapeado de 2 a 3 opções para cada função. Para centroavante. Então, olha só, tem atacante de lado. Eu também já trouxe que além do atacante de lado, o Flamengo vai buscar atacante também para ter ali opção para o Pedro. O Juninho não é aquele centroavantaço, né? Não é o Pedro. O Flamengo vai buscar uma opção para o Pedro, uma opção para o Arrascaeta e mais um para o lado, tá? Além do Jorginho na janela anterior, que é a janela do Mundial. E aí eles estão buscando 2 a 3 nomes por posição. A lateral direita, por exemplo, é certo que o Flamengo precisará de nomes. Então o Flamengo também busca lateral direito, já que deseja vender o Wesley no meio do ano. Meio do ano. O Globo Esporte, então, trazendo que o Flamengo deseja vender o Wesley no meio do ano e que já está buscando também substitutos para o lateral direito, o Wesley. Então é uma situação, cara, a gente realmente não queria que o Flamengo perdesse o Wesley, perdesse o Gerson, mas a situação é essa. A gente sabe que futebol não tem jeito, cara. O Flamengo vê como uma oportunidade, pode ganhar um valor altíssimo no Wesley, no Gerson, vai ter que repor. O Gerson, o Jorginho tá vindo aí, não é exatamente o substituto do Gerson, mas o Flamengo deve também, conforme negocia esses jogadores, vai ao mercado, comprar parcelado, trazer jogadores para suprir as saídas que eventualmente acontecerem. A gente tem então aqui a questão para trazer para vocês do Danilo, que está retornando, né? O Flamengo treinou pela manhã e embarca hoje para Porto Alegre. Nosso repórter, eu falei que já está lá. O Flamengo treinou pela manhã e o Danilo participou normalmente dos treinos, assim como o Pedro vem participando também muito bem. O Flamengo treinou às 9h30 e às 16 horas a delegação embarca no aeroporto do Galeão para Porto Alegre. Então, às 4 horas da tarde, eles embarcam para Porto Alegre e a gente vai ter a cobertura completa, chegada do Flamengo, saída do Flamengo, tudo isso a gente traz aqui no canal Paparazzo Rubro-Negro. E aí, a informação que a gente passa para vocês é que existe grande chance, tá? A chance é grande do Pedro ser titular pela primeira vez desde que retornou. Ele já entrou durante a partida contra o Central Córdoba, na derrota, infelizmente, e agora o Pedro deve ganhar minutagem. A informação que a gente traz é que ele não deve atuar o jogo inteiro. O Pedro entrando de início, ele vai atuar de 60 a 70 minutos. Vai ter um controle inicial aí, não há pressa para que ele jogue o jogo completo, mas o Pedro, caso comece, que há a possibilidade de começar jogando contra o Grêmio, o Pedro vai entrando, né, desde agora, para ganhando minutagem. 60, 70, e aí aos 15 do segundo tempo é substituído, aos 20, aos 25, até ele conseguir fazer o jogo completo. O primeiro jogo, que foi contra o Central Córdoba, ele entrou no decorrer da partida, agora já trabalham nessa possibilidade dele começar jogando neste domingo. Eu acho que eu não gosto de pressa, eu tenho preocupação com o Pedro. Eu colocaria ele no decorrer do jogo, mas sabendo da necessidade que o Flamengo tem de ter um centroavante, um atacante de qualidade, né? O problema é que o Flamengo está na questão de finalização. O Flamengo tem um problema seríssimo de finalização. O Flamengo está passando por problemas de letalidade. O Flamengo não consegue, tem 30% aproximadamente de aproveitamento nas grandes chances criadas. Então o Flamengo precisa dessa letalidade que o Pedro consegue trazer, né? Então eu acho que é importante, assim como também o Danilo, o que eu soube é que caso o Danilo comece jogando,
ele começaria jogando no lugar do Léo Ortiz, que está com a minutagem muito alta. Então pode ser que a gente tenha o Danilo e o Léo Pereira em campo e numa possível um outro controle de carga, o Léo Pereira sairia também, porque aí você já está controlando o Léo Ortiz, depois você controla o Léo Pereira. Eles vão fazer mais isso, tá? A informação que a gente trouxe mais cedo é que o Flamengo vai adotar nessa temporada um planejamento físico bem estruturado visando evitar lesões. Que não seja de colocar um time cheio de jogadores, tirando os seus principais jogadores, como fez com o Central Córdoba, o time argentino do grupo. Não era para ganhar, era para fazer os 6 pontos no grupo. Se complicou. Já aconteceu, beleza, mas não dá para você entrar sem Gerson Wesley e sem Eric Pulgar, né? Foi um erro. Mas é controle. Pô, mas na Libertadores, então eu acho que não tem essa. Caraca, esse negócio de prioridade e tudo mais. O Flamengo então determinou que só entrará em campo quem estiver 100% apto, ou seja, existe a possibilidade de alguns atletas de maior importância serem preservados entre uma partida e outra, independente da competição. A estratégia foi alinhada no começo do ano entre comissão técnica e diretoria. Quem fará a escolha em cada jogo será o técnico Felipe Luiz. O objetivo desse planejamento é manter o time em alto nível de intensidade ao longo de todo o ano. Eu falei disso justamente porque eu estou falando do Pedro, do Danilo, do Léo Ortiz, do Léo Pereira, que estão com a minutagem alta, e aí a entrada do Danilo ajuda a administrar isso aí. Mas quando você tem um zagueiro de qualidade, um jogador de qualidade como o Danilo, ok. Agora, quando você tem um Eric Pulgar, que você ainda hoje não consegue ter um jogador à altura para substituir, um jogador que entre e o Flamengo não sinta, o Flamengo sentiu muito a saída do Pulgar. O Flamengo sentiu demais a saída do Gerson. Sentiu demais a saída do Wesley. O Varela é maravilhoso, mas não faz a mesma função do Wesley. Então, por isso que eu falo também, vai mapear o mercado, tem que buscar jogador bom. Hoje, o Gerson e o Wesley ali na direita são jogadores importantíssimos para o Flamengo. Então, gente, eu acho que até entendo essa questão do controle de carga, mas eu acho que não pode também haver exagero, tá? Olha só, o nosso camisa 10 da Gávea, o Arrascaeta, que aí está aguardando ainda a questão de renovação. O Flamengo renovou com o Gerson, Pulgar, está conversando com o Varela para renovar o Varela, está resolvendo algumas situações ali, mas ainda não resolveu a situação do Jorge Arrascaeta. E ele tem uma marca impressionante. Mas o Arrascaeta já está chegando numa idade ali que não vai ser mais negociado para a Europa, não tem tanta preocupação assim, mas olha o golaço que ele fez contra o Vitória. É um jogador diferenciado demais, é um jogador que você tem que valorizar, não tem jeito, é um baita de um jogador. E o nosso G10, ele tem números aí impressionantes no futebol brasileiro. Segundo o Data Futebol, o Arrasca é o único jogador com pelo menos 40 gols e 50 assistências no Brasileirão desde 2018. Ele disputou 153 jogos com camisas de Cruzeiro e Flamengo, marcou 44 gols e concedeu 56 assistências para seus companheiros. A gente está falando de 100 chances criadas, de 100 ou gol ou assistência. A gente está falando de 100 participações diretas em gol. Ele é monstruoso. É por isso que eu falo que é um jogador que o Flamengo precisa, né, ter um carinho especial. É o maior ganhador de títulos do Flamengo ao lado do Bruno Henrique. É o melhor hoje. Tinha o Petkovic e tal, alguns outros gringos, mas a gente pode dizer que hoje, em relação a título e qualidade, o Arrascaeta hoje superou muitos outros gringos. Hoje a gente, na história, o Arrascaeta, a gente já pode dizer que é um dos maiores gringos da história.